Senhor, como alguém que buscava cada vez mais estar na presença de Deus, nós vemos que o Senhor, Ele fez grandes coisas na vida de Jeremias. Jeremias foi mostrado a ele o futuro da nação, devido às suas iniquidades, devido a buscar não adorar mais somente a Deus, mas sim querer adorar a outros ídolos, a querer terceirizar a adoração, não buscando adorar somente a Deus. Mas nós vemos que durante a passagem de Jeremias, até chegar no versículo de número 16, Deus ele ainda vinha falando com Jeremias: olha, vai acontecer porque eu estou permitindo. Há de vir um cativeiro sobre o povo, porque eu permitirei, porque eu sou o Senhor, o Deus que assola aqueles que eu amo, diz o Senhor na sua palavra. Nós vemos que o Senhor, ele, mesmo no momento de cativeiro, ele esteve livrando, pois, o povo dele. Mesmo no momento de angústia e de dor, Ele esteve cada vez mais com a tua mão estendida, abençoando aqueles que permaneceram cada vez mais fiéis para com Ele. Amados, nós sabemos que este mundo tem cada vez mais se corrompido pelo pecado, se corrompido cada vez mais pela doutrina de homens, mas ainda existem poucos, os remanescentes, que permanecem na doutrina santa do Senhor, aqueles que mesmo em meio às atribulações, mesmo em meio aos desesperos, mesmo em meio à angústia, ainda assim permanece com o seu ouvido sensível a ouvir a voz do Senhor, ainda permanece com a chave da vitória. O que é a chave da vitória, irmãos? É permanecermos em oração para com Deus, uma conversa íntima com o Senhor. E nós vemos que, eu bem gosto de falar que às vezes a humanidade ela gosta de andar em círculos, porque lá atrás o ser humano já errou em determinado lugar e hoje continua errando no mesmo lugar. Quantas vezes Deus já tem livrado o seu povo das adversidades deste mundo? Quantas vezes Deus tem anunciado e dito: olha, estou eu permitindo, mas tem de bom ânimo, porque eu sou o Senhor teu Deus. Quantas vezes Deus tem falado para com o seu povo, mas muitos têm virado as costas para o nosso Deus, para o nosso Salvador. Mas nós sabemos que ainda existem poucos, mesmo que pouquíssimos, em meio à multidão, mas ainda existem aqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade, aqueles que buscam o Senhor não somente a autoridade e poder que está nas mãos, mas a humildade que está nos pés. Tem buscado cada vez mais se quebrantar, não rasgar as vestes, mas rasgar o coração na presença de Deus. Irmãos, rapidamente, quando eu leio este texto, me vem muito nítido da parte de Deus, quando se fala da tamargueira no deserto. Eu sei que a tamargueira, ela não é um arbusto, ela é uma pequena árvore, é uma árvore de pequena estatura, mas nós vemos que quando nós olhamos para o deserto, quantas coisas Deus demonstra no deserto, irmãos. É em meio ao deserto que Deus forja caráter, é em meio ao deserto que Deus forja liderança. Irmãos, vamos ver lá atrás com Moisés. Moisés estava passando no deserto, apacentando as ovelhas, mas o que Deus fez? Deus utilizou, pois, de uma sarça, que era pequenininha, uma coisa que tinha os montes no deserto. Mas não foi a sarça que chamou a atenção de Moisés, mas sim a chama que estava ardendo na sarça. Amados, nós de nós mesmos nós não somos nada, mas nós estamos aqui porque o Senhor está em nós, porque o Espírito Santo de Deus está conosco. Então, irmãos, não importa aqueles que vão se levantar lá fora contra nossas vidas, o importante é nós estarmos na posição do Senhor. Está passando pelo deserto, glorifica. Está passando pela adversidade, exalta o nome santo do Senhor, porque mesmo na bonança ou no deserto, seja em meio ao ribeiro ou no meio do vale, o importante é adorar a Deus.
O importante é engrandecer o santo nome dele. Nós vemos que aqui neste texto, Deus ele prediz, ele dá antecipadamente o que aconteceria com o povo naquela geração. Nós vemos que Deus ele já estava falando: olha, virá sobre vocês um grande cativeiro, mas eu os livrarei em meio às adversidades. Em meio às adversidades, Deus também está. Aliás, irmãos, eu me atrevo a falar, agora são palavras minhas, mais vale Deus na hora da adversidade do deserto do que Deus no momento da bonança. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos na bonança, muitas das vezes até mesmo esquecemos de Deus, até fazemos como o povo. E quando esteve aqui na bonança, quando Deus colocou na parte da bonança, voltou as costas para com Deus. É por isso que Deus nos permite passarmos grandes provas, grandes provações. É por isso que o mundo tem passado as coisas que tem passado, porque tem se voltado a Deus, contra Deus. Mas nós vemos que mesmo em meio à adversidade, mesmo que gemendo e chorando, mesmo que nos momentos ao qual dá vontade muitas das vezes de pular do barco, mas irmãos, mais vale nós estamos no barco com Cristo passando a tempestade, sabendo que em um determinado momento o Senhor ele vai acalmar o vento, ele vai parar a tempestade, nós passaremos juntamente com Ele, porque nós queremos pular do barco, irmãos. Amados, então nós vemos que a voz do Senhor, a palavra do Senhor foi até Jeremias. Inicia ali, pois, no capítulo de número 16, e aqui termina no capítulo de número 17. Ele inicia no capítulo de número 17, versículo 1, falando, o próprio Senhor dizendo: o pecado de Judá está escrito, com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Isso significa, irmãos, que estava tão abominável, irmãos, algo gravado na pedra, irmãos, não era como um papel que você pode passar borracha e apagar, não. Era algo que não estava subindo com um cheiro suave às narinas do Senhor. A idolatria que aquele povo estava fazendo, que aquele povo estava passando, estava abominável aos olhos de Deus. Mas nós vemos que mesmo assim, Deus ainda dá uma oportunidade do povo se render aos pés dele. Como é o nosso Deus? Mesmo não merecendo, mesmo sendo pecadores, ainda assim o Senhor, Ele estende a tua grande e poderosa mão e diz: vinde a mim, benditos. Mas lembrando, para que fossem aceitos, para que fôssemos aceitos, deve-se passar por mudança. E nós vemos que Deus, para poder mudar, para poder transformar, Ele utiliza-se do fogo. Quantas vezes Deus fez prova de fogo com o povo? No meio do deserto, no Êxodo, Deus se manifestava como uma coluna de fogo no meio do deserto. No dia de Pentecostes, veio o vento veemente e impetuoso, mas desceram línguas como repartidas como um de fogo sobre a vida de cada um. Deus, Ele se manifesta como fogo incessantemente. E no meio do deserto, irmãos, nós sabemos que o deserto durante o dia não é fácil. Não é mesmo? Porque se aqui, passando pelo calor que nós passamos, não chega nem perto do que é o deserto, imagine o que é o deserto. O deserto é algo escaldante, é algo que somente aqueles que têm raiz conseguem permanecer no deserto. E nós vemos que o Senhor, Ele vem falando cada vez mais que os filhos dele, que aqueles que permanecerem fiéis a Ele, serão como tamargueiras no deserto. A tamargueira, antes dela crescer, dela ir para cima, ela tem que criar raiz, porque senão ela não cresce. Conosco não é diferente, irmãos. Mesmo no meio das adversidades, mesmo no meio do deserto, no meio das provas, nós devemos descer, nós devemos criar raiz, nós devemos crescer. Falar igual o meu pastor gosta de falar, crescer para baixo. Mas como crescer para baixo? É crescer em raiz.
e não somente querer se mostrar, mas cada vez se forjar em oração, em jejum, cada vez mais se consagrando a Deus, buscando realmente a face do Senhor, buscando cada vez mais o Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Quantas vezes esse povo tem caído porque não tem buscado verdadeiramente a presença de Deus, porque tem querido viver cada vez mais e mais somente superficialmente e não tem buscado profundidade nas coisas de Deus. Não tem buscado, pois a palavra do Senhor, que é o que dá vida, não tem buscado o Espírito Santo de Deus, que é o que discerne o homem e é o que nos direciona pelo caminho que é Cristo até o alvo que é o Senhor. Amados, quantos estão caindo por não buscarem realmente a Deus? Mas isso nós vemos que já temos exemplos, irmãos, desde lá de trás. E mesmo no meio das adversidades, os homens de Deus realmente estavam buscando o Senhor, sabiam a quem recorrer. E hoje aqui nessa noite nós sabemos a quem recorrer. Amados, ciclo de oração não foi algo somente levantado por mãos humanas, não. Foi o momento que a igreja mais precisou. Deus levantou mulheres de oração para estar descendo de joelhos em prol da igreja do Senhor. Deus tem forjado homens e mulheres de Deus ainda nessa geração como remanescentes do Senhor para buscar a Ele, mesmo que em meio ao deserto, mesmo que no meio do fogo que assim tem se acendido. Mas amados, nós somos como vasos de barro na mão do oleiro. Pode vir o fogo. Eu sempre gosto de ousar e fazer um paralelo do vaso de barro na mão do oleiro com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, quando passaram ali os 3 jovens pela fornalha. Ali eram vasos de Deus, irmãos, que buscaram o Senhor a ser fiel com Ele cada vez mais. E mesmo no meio de adversidade, eles poderiam ter se sentado à mesa do rei e se deleitar com o banquete do rei? Poderiam. Poderiam ter ali estado basicamente abraçados pelo rei? Poderiam. Mas eles não se corromperam, permaneceram fiéis ao Senhor cada vez mais, porque sabiam ao Deus a qual eles serviam. Nós sabemos ao Deus a qual nós servimos, que pode até nos faltar humanamente falando algo, mas nós sabemos que espiritualmente não nos faltará nada, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Melhor é estar um dia nos átrios do Senhor, renegando o nosso próprio eu, vivendo para Deus, vivendo em Cristo, do que 1000 anos lá fora. Mais nos vale estarmos na presença do Senhor, sendo forjados por Ele, passando mesmo pelo ID do Senhor. E o ID do Senhor, irmãos, é seguindo a Cristo, é seguindo os passos de Jesus, é sendo rejeitado nessa terra aqui mesmo, para que nós possamos ser aceitos lá no céu. É passando por vergonha aqui embaixo mesmo, mas passando por vergonha, mas abraçado ao Evangelho, a sã doutrina, sendo muitas das vezes mais negados aqui na terra do que realmente aceitos, porque o Evangelho ele realmente não será aceito assim de ampla. Nem todos aceitarão o Evangelho, mas aqueles que deixarem, pois a semente germinar, Deus está com as mãos estendidas. O Senhor Jesus Cristo está de braços abertos, ainda assim, como um cordeiro, para poder nos receber. Não foi diferente conosco. Outrora éramos chamados inimigos de Deus, e estávamos ali também, os nossos pecados estavam grifados ali com ponteiro de ferro, com ponta de diamante. Mas o Senhor, Ele com a tua infinita misericórdia, com a tua infinita graça, entregou Cristo Jesus na cruz do Calvário, a qual se esvaziou de sua glória, desceu, passou pelo ventre de mulher, cresceu, caminhou,
ensinou e morreu na cruz por nós. Ai, irmãos, e hoje nós temos essa grande oportunidade de estarmos na presença de Deus, podendo o exaltar, não somente como um amigo, como lá atrás eram chamados os grandes homens de Deus, amigo de Deus, amigo de Deus. Hoje nós temos um Pai, nós somos co-herdeiros para com Cristo, estamos trilhando o caminho que é Cristo Jesus, a verdade que somente é uma é Cristo Jesus, a vida que é Cristo Jesus, ao qual sem Ele nós não vamos nunca nos achegar ao Pai, somente com Ele nos achegaremos e poderemos ver ao Senhor face a face, frente a frente. Então, irmãos, que nós não venhamos desanimar. Por quê? Porque muitos têm olhado para o homem, para o ser humano e têm desanimado, têm parado, têm caído. Mas que nós possamos somente olhar para o alto, que é Deus, somente para o Senhor, que é o nosso Deus, o único que é digno de toda honra, toda glória, louvor e adoração, aquele que era, é e há de vir, aquele que sempre proveu um momento ali de livramento para o seu povo. E não é diferente de nossos dias. Deus ainda está nos livrando, nos guardando, nos protegendo de toda a cilada do inimigo. Nós sabemos que hoje nós estamos numa grande batalha. Nós estamos passando por uma guerra espiritual incessante, a qual o inimigo tem vencido muitos. Muitos têm descido a sepultura, infelizmente, fora dos caminhos do Senhor. Mas nós sabemos que aqui estamos, não com a força do nosso próprio braço, mas vou parafrasear aquilo que o próprio Deus deixou bem explicado. Cristo Jesus, por fazer a vontade do Pai, trouxe um sorriso aos lábios do Pai, trouxe alegria ao coração de Deus. Quando nós alegramos ao Senhor, nós vemos que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, ela é a nossa unção, a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, mesmo nos momentos de aflição, mesmo nos momentos que parece que a árvore foi cortada. Ah, irmãos, mas ao cheiro das águas. Que águas são essas, irmãos? São as águas que correm do trono de Deus, são as águas que desceu e veio para nos alimentar, para estar aqui saciando a nossa sede, para estar cada vez mais saciando a nossa fome. A palavra do Senhor, Cristo Jesus, que é a palavra encarnada, que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Hoje, como já foi dito aqui, como diz em Abacuque, como diz em Hebreus, como diz também em Romanos, hoje nós podemos não ter visto ao Senhor com os nossos olhos, mas nós vivemos pela fé. A fé ao qual sem ela não conseguiremos ver ao Senhor, não conseguiremos nos achegar a Deus. A fé que é o fim, o fundamento das coisas que nós não vemos, mas daquilo que nós acreditamos. E nós cremos que Cristo Jesus, Ele não só morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está à direita de Deus, dizendo: vinde benditos, tende bom ânimo, colocai-vos de pé. A batalha é difícil, ela é árdua, mas o Senhor, Ele nos dá a força necessária. É Ele quem nos guia em meio ao deserto, é Ele quem faz o querer e a vontade dEle no meio do povo da tua igreja. É Ele quem é o cabeça da igreja dEle. É Ele quem provide, está provendo e proverá até que o Senhor venha. E que nós não venhamos deixar com que esse fogo do Senhor venha se apagar. Que esse fogo ele não venha se apagar, que ele aumente cada vez mais. Que assim nós possamos cada vez mais buscarmos a unção da parte do Senhor, o óleo da parte de Deus, para que assim já está perto, já está próximo a meia-noite do Senhor, e logo logo sairá
um anunciador a dizer: aí vem o noivo. Irmãos, procuremos permanecer com a nossa lamparina acesa e com a reserva de azeite, de óleo em nossas vidas. Dias de trevas estão chegando e já chegaram na terra, mas o remanescente do Senhor permanecerá fiel. Permanece. Está difícil, tá? Mas continua no caminho do Senhor, porque aqueles que foram abatidos ainda hão de irmãos, de se reerguer na presença do Senhor, assim como o Senhor diz com Ezequiel: ainda que esse vale de ossos secos esteja lá fora, mas ainda há esperança, ainda hão de se reerguer e estar na presença do Senhor. Irmãos, permaneçamos cada vez mais na sã doutrina do Senhor, porque a sã doutrina do Senhor é o que nos faz a chegarmos cada vez mais a Ele. Amados, que nós possamos cada vez mais buscarmos o revestimento de Deus, realmente sermos avivados pelo Senhor. Que avivamento é esse? Que fogo é esse? Que presença é essa? É aquela presença, é o fogo, é o Espírito que só desce a partir do momento que estamos no querer e na vontade do Pai, seguindo os caminhos de Cristo, sendo forjados em meio ao deserto. Não se esqueça, irmãos, para que nós possamos criar raiz na presença do Senhor, devemos nos manter em oração, em jejum, buscando cada vez mais essa palavra que nos dá vida, aprofundarmos cada vez mais nas coisas santas do Senhor, porque Ele tudo fará em nossas vidas, irmãos. Busquemos cada vez mais as coisas de Deus e a sua justiça, que as demais coisas que Ele tem nos prometido nos será acrescentado, será acrescentado na tua vida. Não se esqueça, o Senhor, Ele é o teu pastor, Ele é o nosso pastor, e nós não sentiremos falta de nada, porque Ele tudo nos provê no momento certo, na hora certa. Tudo tem o tempo de Deus. E se tu está passando pelo deserto, permaneça firme, busca a raiz mesmo, porque entenda uma coisa: a tamargueira, ela permanece no deserto, sim. A tamargueira, ela permanece ali em meio ao deserto, em meio ao sol escaldante, mas ela se aprofunda as suas raízes e vai lá no lençol freático, lá embaixo, e busca água para permanecer viva. Essa água nós só conseguimos, irmãos, a partir do momento que nós estamos no profundo com Deus, a partir do momento que nós estamos com os joelhos dobrados, confiando no Senhor, tendo fé em Deus, que Ele está fazendo e há de fazer cada vez mais nas nossas vidas. Irmãos, a tamargueira, ela busca água lá embaixo, e ela gera os seus frutos, e ainda para os seus frutos serem preparados, eles ainda caem na areia, ainda são cozinhados pelo sol escaldante, mas ainda servem de alimento para aqueles que são viajantes. Irmãos, mesmo em meio às adversidades, em meio à dor, Deus está te forjando, está te dando experiência para com Ele, para que lá na frente você seja como uma árvore frutífera, que dê frutos na presença do Senhor, e que a experiência que Deus permitiu tu passar vai servir como um alimento espiritual, como um complemento, para que Deus possa fazer algo grandioso na vida de outros. Está difícil? Permanece, busca mais, ora mais, jejua mais, porque Deus, Ele tem grandes coisas para ti. Está difícil? Está complicado? Às vezes você não entende o porquê de acontecer determinada coisa na sua vida. Vai para o joelho, pergunta para Deus. Deus, Ele vai te dar a resposta. Ele só não vai te falar o tempo, porque o tempo é dele, mas Ele vai te mostrar o porquê tu está passando pelo deserto. Todo deserto tem um propósito.
Todo deserto tem um fim. E quando nós estamos no deserto é porque Deus nos permitiu estar. Se nós estamos passando por algo, é porque Deus nos permitiu passar. E se Ele nos permitiu, já foi dito que nessa noite também, se Ele prometeu algo para nossas vidas, se nós permanecemos fiéis para com Ele até o final do processo, Ele é fiel para cumprir em nossas vidas. Deus só não cumpre na vida daqueles que saem dos caminhos dele. Mesmo assim, tem gente que ainda tenta sair da presença dele e ele ainda usa. Quando nós olhamos para a vida de Jonas, tentou correr do propósito que Deus tinha para a vida dele, mas ainda assim Deus foi e puxou ele de lá e falou: não, você vai fazer o que eu te ordenei. Mas vale, irmãos, nós estamos no querer na vontade do Senhor, do que tentarmos fazer as coisas do nosso próprio eu, da nossa própria vontade, e não permanecermos. Amados, mais vale estarmos nos caminhos do Senhor, confiando nele, bendizendo o santo nome dele. Ah, mas está difícil. Vai ser difícil mesmo. Não se esqueça de uma coisa, irmãos: nós devemos tomar a nossa cruz dia após dia e seguirmos a Cristo. Irmãos, quando Cristo esteve com a cruz nas costas, não foi fácil. Ele foi chicoteado, o azorrague rasgou suas costas, ele foi pisoteado, ele foi cuspido, ele foi desprezado. Não foi fácil, mas ele fez a vontade do Pai. Que nós possamos cada vez mais fazermos como Paulo diz em Gálatas 2:20, que depois que nós tomamos a nossa cruz e seguimos a Cristo, que nós possamos um dia, irmãos, dizermos: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive, mas Cristo vive. Ah, irmãos, quando nós estamos na vontade do Senhor, nós até podemos passar por sofrimento, por angústia, mas sabe aquele sofrimento que nós passamos com gosto? Nós passamos aquela adversidade sorrindo, porque nós sabemos o Deus ao qual nós servimos, porque nós sabemos o Deus ao qual nos prometeu, e que Ele, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Uma hora Ele vai cumprir. Ah, irmãos, quanto mais nós estamos no querer na vontade do Senhor, mais o cinto vai apertar mesmo. É ou não é, pastor? Quanto mais nós estamos no propósito com Deus, mais o cinto ele aperta, mais as situações elas vêm, mais as adversidades parecem que o mal ele vai nos sufocar. Mas aí vem o Senhor e diz: olha, pronto, já está forjado, agora fique calmo, fique tranquilo. É o que Deus vem sempre falando com o seu povo, com a sua igreja, e hoje Ele diz mais uma vez: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andares. Ah, irmãos, quantas vezes Deus tem falado, quantas vezes Deus tem mostrado e demonstrado para o seu povo, ainda muitos eles ainda ficam incrédulos na presença dele. Mas sabemos que mesmo que em meio à tribulação, mesmo que em meio ao deserto, o que importa é nós nos forjarmos e criarmos raízes na presença do Senhor. Amados, gostaria de convidar a igreja a se colocar sobre os pés. Vamos fazer uma oração para que Deus possa